João capítulo 1, versículo 16. Aleluia. João capítulo 1, versículo 16. Existe um peso, amados, e responsabilidade para transmitir a palavra de Deus. Hein? Porque você não vai lidar apenas com uma pessoa, você vai lidar com várias pessoas. E você reconhece que você não tem capacidade para isso. Mas também entende que o Espírito Santo é aquele que nos ensina todas as coisas. Ele que conhece, ele sonda, ele conhece o íntimo. Ele conhece o que você pensou, o que você está pensando, o que você vai pensar. Ele sabe as suas necessidades, seus anseios, mas também ele sabe o teu futuro. E o teu futuro, amados, em Deus é glorioso. Deus, ele não projetou e não programou ninguém, alguns para fracasso e uns para derrota e outros para vitória, não, amados? É o quanto nós nos expomos à verdade dele. Amém? É o quanto você entende da graça dele, do conhecimento dele e age à altura, porque existe uma graça abundante para cada um de nós. Deus, o céu não está em recessão, o céu não está em crise, Deus não está perdendo os cabelos, que se o mundo está um caos. Amém, mas Deus está sentado no trono. E isso para nós, amados, traz um entendimento de que podemos ficar confiantes, não importa a circunstância, não importa o que nós estivermos vendo ou ouvindo, fique com a palavra de Deus é a verdade, ela não muda. Aquele primeiro amor que você teve, o que é o primeiro amor? É Cristo no centro, amados. Vai passando o tempo, a gente vai crescendo em Deus, no conhecimento, aí parece que começamos a colocar Cristo de lado, e esse é você deixar o primeiro amor. Mas Deus é tão bom que Ele diz, olha, volta, olha onde você caiu, aonde você entrou no lugar de Cristo. Ou você colocou alguém no lugar de Cristo. Ou você colocou alguma coisa no lugar de Cristo. Mas quando a arca de Deus, ela foi levada, alguém disse, e acabou. Foi-se a glória de Deus. Eu sei que hoje a presença dele está em nós. Nós somos o templo do Espírito Santo. Ela não sai dentro de você. Mas quando nós não exaltamos a Cristo, mas você não percebe mais a sua presença. Você começa a ficar insensível. E você passa a ouvir coisas e até comentar coisas que nem é lícito para um crente falar. Você vai se encontrar com alguém do mundo falando coisas ou rindo de coisas que não é nem lícito para nós cristãos falar. Mas quando Cristo, amado, está no centro, você se torna mais consciente dele e você vai querer agradar ele em tudo. E não desprezar a sua presença, mas ele habita dentro de nós. Amém? Então hoje eu quero falar sobre mais graça, mais alegria. Amém? Mais graça e mais alegria. Nós temos que andar em alegria, amados. Eu tenho dificuldade em rir, mas hoje eu não tenho mais, estou perdendo esse negócio. Eu tenho que entender, mas se eu tenho a vida de Deus em mim, eu tenho que andar rindo, amados. Porque o mundo, ele precisa de artifício, ele tem que pagar para poder ter alegria. Mas você, amados, precisa nem pagar, você começa adorando a Deus, começa adorando, não precisa pagar mais nada, aí de repente você está cheio e começa a rir, é assim. Amém? Porque um dia, amados, alguém já pagou um alto preço para que hoje essa alegria esteja disponível para dentro de você. Não só nos momentos de que tudo vai bem, mas principalmente, amados, quando tudo está adverso. E você puxa lá de dentro, reconhecendo que de você mesmo não sai nada. Mas existe um que habita dentro de você, que ele não veio passar alguns dias, nem tirar algumas férias, mas ele veio residir. Ele veio habitar para que você tenha consciência constante de que ele nunca te deixa só, ele nunca te abandona. Ainda que naqueles momentos que você passa por dificuldade, parece que todo mundo te abandonou, parece que Deus não está vendo. É nesse momento, mas que você tem que reconhecer que existe uma graça abundante. Uma graça que te assiste todo o tempo, amados. Graça sobre graça. Superabundante graça. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça.
Se você errou hoje, amados, o sangue te purifica toda injustiça. Amém? A lei, ela dizia que se alguém pelo menos tocasse no monte, até um animal tinha que morrer. Mas na graça, Deus diz, chegue com ousadia e intrepidez diante do trono da graça. Se você está fraco, não corra para longe de Deus, corra para Deus. Amém? O diabo vai dizer, corra para longe de Deus. Essa corrida de crente não dá para você não. Amados, é para você mesmo essa corrida de crente. Aqui é o lugar dos fracos. Aqui é o ambiente para os fracos. Amém? Eu sei que você está acostumado a dizer, rapaz, não, eu sou forte. Você é forte em Cristo. Sem Cristo você é fraco. Sem Cristo você fica chorando na circunstância. Sem Cristo você se desespera quando o seu salário não sai. Sem Cristo você se desespera. Mas com a consciência de Cristo, amado, você faz, obrigado, Pai. Graça é você dando e fé eu recebendo. Isso é uma vida. Amém? João capítulo 1, no verso 16. Porque todos nós temos recebido da sua plenitude graça sobre graça. Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no céu do Pai é quem o revelou. Palavra da salvação. Quando você, amados, contempla o que Deus ele fez por nós, você tem recebido a palavra, você vê o quanto nós não merecíamos. A Bíblia diz que Deus ele nos transportou do império das trevas, não foi assim? Deus, ele, em Cristo, ele vai ao nosso lugar, ele leva toda a nossa culpa, todas as nossas misérias, ele pega nossos trapos de imundícies e nos reveste com a sua veste de santidade. Amém? Nos coloca hoje na presença de Deus. Hoje você tem ousadia. Você nem lembra mais do seu passado. Da vida de bagaceiro que você vivia. Nem lembra mais. Porque você está tão consciente hoje da justiça por causa do Espírito Santo que vem habitar dentro de você. Porque Deus ele pegou, amados, o que ele tinha de melhor. A Trindade Santa ela agiu. O Espírito Santo vem habitar dentro de você. Cristo morreu, derramou seu sangue ao nosso favor. Isso é graça, amados. Nós temos motivos. Nós temos a eternidade toda para dizer, Pai, muito obrigado. Isso é abundante graça. Aí você para e questiona e pergunta, rapaz, será que existe ainda uma graça a mais do que aconteceu? Você entende até que graça, favor imerecido é algo que você não fez nada para conquistar ou para merecer. Foi Deus agindo porque Ele nos amou, Ele enviou Cristo Jesus, não baseando em obra nenhuma que nós viemos a fazer, porque quanto mais você faz boas obras para agradar a Deus, pior fica a história. Era assim antigamente. Quanto mais você fazia certo, essa condição de fazer certo não tornava você justo, porque a nossa natureza é a natureza pecaminosa, nós tínhamos a vida do diabo em nós. Ainda que você fosse uma pessoa boazinha, caridosa, desse a esmola, ajudasse, mas nós sabemos, amados, que o nosso destino era o inferno. Mas Cristo, ele veio. Isso é a graça. O apóstolo Paulo diz que ele foi crucificado e nós fomos crucificados com ele. E o corpo da morte, que era o seu homem interior, ele foi crucificado. O problema, amados, o homem começava no espírito. Então Deus foi logo na raiz do problema. Ele crucificou o seu espírito juntamente com Cristo. Porque o seu espírito, seu homem interior, era o corpo do pecado. O pecado, ele residia no seu espírito. Tudo que o homem fazia de errado era reflexo do que ele era por dentro. Assim como o pecador e fora, o que eles fazem de errado é reflexo do que eles são por dentro. Eles são pecadores. É a natureza dele que é assim. Mas quando, amados, a Bíblia diz também que nós ressuscitamos juntamente com eles.
Nós somos recriados, nós recebemos a vida de Deus. O Espírito Santo, ele nos instrui acerca da justiça. Você entra aqui todo quebrado, baleado do mundo, cheio de problemas. Quando o louvor começa, o louvor exaltando a palavra, dizendo quem é Cristo, quem você é, a sua posição, ainda que você esteja sendo uma moeda no bolso, mas quando a palavra diz que você é próspero, que você é suprido, você é obrigado, Pai, por essa graça. Aí você pergunta, será que tem alguma coisa a mais? A graça pode aumentar? Mas quando você olha para algum irmão amado seu que está crescendo muito mais do que você para, rapaz, tem algo mais. A graça pode aumentar. E eu aprendo, amados, que não é a qualidade da nossa comunhão com Cristo. Ela está ligada ao quanto você investe em conhecê-lo. Porque não podemos desvincular a graça de fé. Graça e fé estão ligadas, interligadas. Você pode estudar só graça e esquecer da fé. Você pode estudar só sobre fé e esquecer da graça. Mas quando você une, amado, junta e entende que graça e fé elas andam juntas, porque graça é Deus doando tudo. Alguém já disse que graça é Deus estendendo as suas mãos, e fé é você estendendo e segurando na mão de Deus. Então graça é Deus dando a provisão, e fé é você crendo e recebendo esta provisão. Então você tem que crescer na graça para crescer em fé, e você tem que crescer em fé para crescer na graça. E para crescer na fé, você tem que conhecer a Cristo, tem que conhecer a palavra. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então você ouve a palavra, você cresce em fé, você cresce na graça. Não tem diabo nenhum que te pare mais. O seu problema muitas vezes é aqui. Porque aqui está resolvido. Uma mente mal resolvida. Não é só se expor aqui, amados, é uma vida de busca de conhecimento. Eu sei que se você orar muito, buscar muita palavra, isso não vai mudar 1 centímetro da sua posição de justo diante de Deus. Porque justo é algo que Deus fez. É um presente, é uma dádiva, mas o que determina o crescimento é o quanto você quer conhecer acerca de Cristo. Amém? É você entrar no reino e não quer saber. Sabe quando você vai viajar para uma cidade? Em julho eu vou para Fortaleza. 2 meses antes de ir para lá, eu fui para a internet. Eu pesquisei tudo sobre a cidade, os pontos turísticos, os ônibus, o avião, a cultura. Aí nós fomos colocados no reino de Deus, fomos transportados para o reino de luz. E a forma de conhecer os princípios desse reino, o que rege esse reino, amados, é através da palavra e do Espírito. Não é só da escrita, ainda que traga seu conhecimento, a informação, mas é o que está por trás, amados, é a vida desta palavra. Porque senão você vai ficar um papagaio da fé. Deus não chamou você para ser um papagaio da fé. E se quando você falar, as coisas realmente aconteçam, amados. Um dia eu parei, eu cansei, eu disse, pai, chega. Estou cansado. Eu falo, mas aconteça. E acontece. Mas só que o problema não estava em Deus, amados. E sim na comunhão, na intimidade. A qualidade da comunhão, do crescimento na graça está ligada, amados. O tempo que você investe em intimidade com Deus. O apóstolo Paulo diz que aquele que se uniu ao Senhor é um só espírito com Ele. O que é isso, amados? É igual um casal. Eles se casam, eles têm um tempo agora de conhecimento, de dedicação, de crescer em paciência com o outro, em troca, em auxílio, em ajuda. Mas tem outros casais que quando se casam, com o tempo vai passando, vai piorando. Eles criam uma barreira, uma falta de perdão, de amargura. Eles estão no mesmo ambiente, mas há uma distância. Não há mais esse entendimento que eles são um. Eles são um. Deixarão pai e mãe e tornarão um só, um em carne.
Às vezes nós entramos no reino de Deus e com o passar do tempo nós esquecemos, amados, que aquele que se uniu ao Senhor é um com Ele no Espírito. Amém? Deus é bom. A graça não é uma coisa. Eu vou ler aqui a versão amplificada de João 1,16, que diz o seguinte: pois da sua plenitude, abundância, todos recebemos, todos tivemos uma parte, todos fomos supridos com uma graça após outra bênção espiritual, sobre bênção espiritual, e favor sobre favor, e dom acumulado sobre dom. Diga, é pouco? Quer mais? É como se, amados, a cada dia, uma graça sobre outra graça. É graça no lugar de outra graça. É como se todo dia você tivesse um maná fresquinho na sua porta. Isso é a graça dele. Todos os dias. O povo de Israel, mas ainda que o maná foi consequência de murmuração, mas todos os dias ele tinha lá na porta dele comida sem nenhum esforço. A fé, ela vai entrar também, amém, amados? Mas é você entender o que é a graça de Deus. É a provisão divina. Aleluia. Deus é bom. Colossenses capítulo 2, versículo 10, diz que, abre comigo lá, Colossenses 2, 10. Obrigado, Pai. Aleluia. Colossenses 2, 10. E tendes a vossa plenitude nele, que é a cabeça de todo o principado e potestade. O apóstolo Paulo diz que nele nós temos toda a plenitude. Mas me parece, amados, que Deus, ele providencia como se fosse uma onda gloriosa de graça para nos conduzir ao crescimento. Chegou o tempo de nós, amados, pararmos de ficar em fantasias gospel. Fantasias e irmos para a maturidade, amados. Ninguém olha para mim. Ninguém me vê. Amados, Cristo, a ira da lei acertou Cristo de cheio, para que a graça dele te acertasse hoje. Então, apesar de essa união com ele, temos uma plenitude, mas existe, amados, essa onda gloriosa de graça constante. Sabe você chegar num canto, não está pensando em nada, e de repente alguém chega e te favorece, te abençoa com algo? Você nem pensou e nem orou. É Deus, amados, revelando a sua graça. Então a qualidade de comunhão depende de como interagimos com Ele. Essa é a diferença daqueles que estão crescendo na graça e os que não estão crescendo na graça. Porque ainda que graça seja um favor imerecido, mas ela depende da fé para ser acessada. Os benefícios da graça precisam da fé para serem acessadas. Porque, mas existem pessoas que são crentes há muito tempo, mas levam a vida aquém daquilo que Deus tem para eles. Por quê? Deus tem os filhos escolhidos? Deus tem os predestinados? É o conhecimento acerca do caráter de Deus que vai ativar em você, amados. A fé está ligada ao conhecimento de Deus. A sua fé é proporcional ao quanto você conhece de Deus. Se você não conhece Deus, sua fé não vai ter, você não vai ser tão ousado para chegar diante de Deus e pedir. Ou como Davi, que ele entendia que tinha uma aliança com Deus, quando ele foi enviado para o campo de batalha, sem saber que era um campo de batalha, mas às vezes Deus vai conduzir para um lugar, você vai achar que é para fazer uma coisa, mas chega lá é algo totalmente para você resolver, mas quando você chegar nesse lugar, você vai estar equipado pela graça dele.
Davi, ele viu lá aquele gigante e disse: quem é esse incircunciso? Quem é esse que não tem aliança, mas você tem uma aliança com Deus? Quando você entende que você tem uma aliança com Deus, na aliança de sangue, quem mexe com você está mexendo com Deus. Você lembra de Saulo de Tarso, perseguindo a igreja? Ele disse: Saulo, sabe por que me persegues? Ele disse: quem é, Senhor? Sou eu, a Jesus, a quem te persegues. Ah, mas quem mexe com você, mexe com Cristo. Quem persegue você, persegue Cristo. Então descansa e ora por essa pessoa. Aleluia. Então existem algumas maneiras para receber mais graça, amados. Existem alguns pontos para se crescer na graça. E a primeira é fé. Se você for para o extremo da graça, você vai invalidar a fé. Vai ficar só sem fazer nada. Vai nem agir mais à altura da palavra. Só esperando graça chegar. O seu relacionamento com Deus, a sua intimidade, até sem pedir, só relacionamento com Deus. Amém? Você cresce em fé. As coisas começam a acontecer. Aí, por esse entendimento, você vai achar que as coisas estão acontecendo, você está tendo comunhão, está acontecendo, você está nem confessando, nem declarando, mas essa comunhão você cresce em Deus. Amém? Romanos capítulo 5, no verso 1, diz que justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus. Justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Efésios capítulo 2, 8 diz que pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é um dom de Deus. Alguém podia dizer: não, eu sou salvo pela graça, mas também sou salvo pela minha fé. Eu fiz alguma coisa? Mas o apóstolo Paulo diz logo, ele diz: pela graça sois salvos, favor imerecido, mediante a fé. A graça depende da fé, mas a própria fé é uma providência de Deus. Você entende, amados, que tudo que você tem, que você é glórias para Deus, porque até a fé que você recebeu, a fé que você teve para crer na graça e ser salvo, foi por meio dele, foi ele que deu. Ele nos deu uma medida de fé. E através dessa medida de fé, você recebeu a salvação pela graça, pelo favor imerecido, não foi pelas suas obras. Não é porque você era bom demais, porque nós não valíamos nada. E porque graça opera onde existem limitações. Quando você é soberbo, Deus não pode operar. Amém? Deus é bom. Então graça é o mestre dizendo: eu dou a provisão. Isso não vai mudar não, amados. Graça é Jesus dizendo: eu dou a provisão. Aí quando você conhece o caráter de Deus, você cresce no conhecimento da palavra de Deus, você vai entender que fé somos nós dizendo: Senhor, eu creio e eu recebo. Você vê o entendimento que nós temos que ter acerca do caráter de Deus, de que Deus é bom, de que Ele já nos favoreceu. O apóstolo Paulo diz que quando nós não merecíamos, quando nós éramos inimigos de Deus, Ele enviou Cristo. Ele tinha duas pessoas, tinha Cristo e tinha nós. A quem poupar? O relatório a nosso respeito era que nós tínhamos pecados, merecíamos a morte, e o relatório de Cristo era que Ele era o Filho amado. Mas Deus, amados, Ele prova o seu amor para conosco, tendo dado Cristo quando nós éramos pecadores. Amados, quanto mais hoje você é feitura de Deus, você é a cara do Pai. O que é que você precisa que Deus não te deu? Qual a tua necessidade que Ele já não te deu? É você entender que graça é Deus doando e fé é você recebendo. Crendo e recebendo. Aleluia, a graça diz, porque eu te amo, eu te dei a provisão. E a fé diz, porque tu me amas, eu creio e recebo a tua provisão. Então, mas graça requer fé para que as bênçãos de Deus sejam recebidas. Essa é a resposta de que você olha para o irmão e para o outro, e você vê ele crescendo e você não cresce.
A graça está disponível para nós, amados, para nos favorecer. Mas alguém já disse que graça e fé, elas são inseparáveis. Amém? Estão interligadas. Estão separadas, ao mesmo tempo ligadas. E são juntas, e agem juntas. Não separe fé de graça. Amém? Aleluia. Romanos capítulo 12, versículo 3. O apóstolo Paulo, ele escrevendo aos romanos, ele diz o seguinte. A igreja de Roma, ele fala, Romanos capítulo 12, versículo 3. O apóstolo Paulo diz o seguinte. Aleluia. Você é favorecido, amados. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não tenha de si mesmo mais alto conceito do que convém, mas que pense de si sobriamente, Deus eu digo a vocês, Paulo entendia, até para instruir, era por causa da graça. E devido a essa, e por essa graça, unida a essa fé, ele diz, cada um recebeu a fé. E você não se veja além daquilo que Deus te vê. Não queira ser uma pessoa que você não é. Resumindo, trazendo para um português atualizado. Seja você. Nós sabemos, amados, quais são as nossas limitações. Não adianta insistir, permanecer num local que Deus não nos colocou. Porque graça não age. Graça opera aonde fé está. Amém? Aleluia. Então, o primeiro ponto é crescer em fé, em graça, fé. E o segundo ponto, amados, é conhecimento de Deus. Já falei algumas coisas, mas é o conhecimento de Deus. Você vê como está ligado fé e graça? Conhecimento de Deus. 2 Pedro 1, 2, Pedro diz o seguinte: graça, conhecimento de Deus e de Jesus. A fé vem pelo ouvir e ouvir a mensagem de Cristo. Versão NVI. 1 Pedro, 2 Pedro 1, 2. 2 Pedro 1, 2. Aí Paulo disse que a fé vem pelo ouvir e ouvir a mensagem de Cristo, amados. Porque lei não produz fé. A lei produz temor, medo, distância. Mas o conhecimento de Cristo, amados, você entender que Deus, Ele inspirou pessoas a escrever esse livro e escreveu por sombras. Sombras. De uma realidade. É como você está em um local e de repente passa uma grande sombra sobre você de um avião. Você não tem nem medo. Nem sai do lugar. Porque é uma sombra. Mas você entende que acima da sombra tem o avião. É igual um copo com água. Você vê uma sombra de um copo com água, mas aquele copo, aquela sombra não pode matar a tua sede. Assim era a lei. Aí o mestre diz, venham a mim todos vós que estão cansados, sobrecarregados. Ele disse que ele iria saciar a fome e a sede de justiça. A sede de Deus, amados, da justiça já foi saciada. Deus saciou nossa fome e a nossa sede de justiça. Você está suprido nessa área também. Então Oséias 4,6 diz que o meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Aonde não há conhecimento, há ignorância. A ignorância está ligada a trevas. Aonde há conhecimento, há luz. Um crente não quer ficar nas trevas não, amados. Às vezes quando termina aqui o culto, a reunião, os irmãos estão aqui, aí eu começo a apagar. Aí quando apaga aqui, eles correm. Porque os irmãos não querem ficar nas trevas, no escuro.
Não dá para fazer muita coisa no escuro, amados. Você fica tateando lá e não consegue, amados. O pecado não tem domínio sobre você. Porque o pecado vai retardar o teu chamado, a tua carreira. E vai empurrar para frente os cumprimentos das promessas. Paulo, escrevendo aos Hebreus, disse o seguinte: se livre todo peso e embaraço e o pecado que tão perto de você te cerca. E olhe para o alvo. Mas Deus, Ele não mandou você olhar para você mesmo, não. Ele colocou um alvo, e esse alvo é aquele que já correu a carreira. Ele sabe o caminho, ele diz: ó, venha. Mas esse venha não é ele deixar você, não, mas ele nos entregou, nos deu direções e nos deu armas. O apóstolo Paulo diz: as armas da vossa milícia não são carnais, mas são poderosas em Deus. Ele nos equipou, você está equipado para correr a sua carreira. Nós estamos equipados para correr nossa carreira, mas nós temos a armadura de Deus, que é através do conhecimento da palavra. É você guardando o seu coração, a consciência de que você é justo. Não importa o que aconteceu, você permanece justo. E você tem um capacete da salvação, ou seja, eu estou aqui, o mundo está um caos, mas ele vai voltar. Eu vou ter um corpo glorificado, ele vai me arrebatar. Aleluia! Conhecimento, mas a palavra. Estuda a palavra. Nós somos privilegiados, amados. Nós somos a única ser do mundo que nós compramos um livro e junto do livro vem o autor dele, o Espírito Santo. Ele vai te ensinar todas as verdades, ele vai ensinar, mas a graça te ensina. Deus usa o ofício do mestre, usa. Mas a graça, ela também te ensina. Não, tem pessoas que fazem o curso Rema, aí terminam o Rema, e rapaz, eu estou me sentindo que eu estou com pouco conhecimento, eu vou fazer um curso de 4 anos de teologia. Mas esse sentimento é sadio. De que aquele sentimento de que parece que você não pegou muita coisa, porque esse sentimento está indicando a você dependência de Deus, que o conhecimento de Deus não se esgotou. Que o conhecimento de Deus não está na totalidade de 2 anos. É uma vida inteira, é uma eternidade inteira, amados. Então é normal. É normal o sentimento, rapaz. Nós dependemos dele. O anormal vai ser se você tiver, rapaz, eu tenho conhecimento demais. Eu posso resolver qualquer coisa. Vai, bonitão. Vai nessa história para você ver. Porque a cada dia você vai lidar com situações diferentes. Porque o diabo sempre ele vai agindo de forma diferente para derrubar você. Mas a alegria que nós temos no Espírito, que Deus sempre está na frente. Deus sempre está na frente, amados. Deus sabe o teu futuro lá na frente. Que existe uma rua que você vai passar. E nesta rua que você vai passar, vai vir uma bala perdida que ia pegar você. Aí Deus levanta alguém para construir um muro ali, e quando aquela bala vir, vai pegar no muro, vai pegar em você. É só um exemplo da soberania e do conhecimento de Deus. Não limite Deus, amados. Então o conhecimento nos leva a crescer na graça. Aleluia. Filipenses capítulo 3, Paulo diz que ele pegou todo o conhecimento natural que ele tinha da lei, da Torá, e todos os seus títulos, seus brasões, todos os títulos, amados, ele não se apoiou naquilo, ainda que fosse importante, mas ele não se apoiou naquilo para que Deus pudesse usá-lo. Todo o conhecimento que ele tinha, todos os títulos, diz, olha, esses títulos, o conhecimento que eu tenho da Torá, porque Paulo se destacava demais. Isso tudo aqui eu coloco de lado. Para ter o conhecimento pleno de Cristo. Então, mas o anseio de Paulo não era ficar em meninice, amados. O anseio de Paulo era crescer no conhecimento de Cristo. Ele tinha o desejo de conhecer e conhecer mais a Cristo, amados. A vida de Paulo era essa, respirar Cristo. A minha vida é Cristo. Eu quero conhecer mais e mais Cristo. Eu quero conhecer os seus sofrimentos. Mas sabe o que é isso? Conhecer o sofrimento de alguém.
A nossa mente consegue compreender isso, conhecer. Você quer ficar perto de pessoas que estão ali alegres, que lhe contagia, mas você tentar entrar na mente de alguém, conhecer o sofrimento de Cristo, isso é possível por meio do Espírito Santo. Aleluia. E Paulo não era aquele líder centralizador. Ele chegou no nível, mas ele era aquele que entendia que ele foi levantado para transmitir aquele que levanta outros. Transmitir a palavra ungida, e a palavra ungida é que levanta o que ativa aquilo que já foi criado na eternidade. Porque você, amados, Deus te planejou. Existe obra para você andar aqui na terra que Deus já planejou na eternidade. Já está dentro de você. O conhecimento vai ativar isso em você. O conhecimento vai possibilitar Deus colocar você no chamado que Ele tem para você. Então ninguém pode pedir. O diabo não pode pedir. Existe uma graça, amados. Vem a fé, vem o conhecimento, existe uma graça, você não vai correr sozinho, amados. Você vai se encontrar daqui a alguns anos em países, sentado num ambiente, olhando para trás, dizendo, Senhor, só poderia ter sido a tua graça. Eu estava lá em Mossoró, eu sentado lá no canto, lá, o que tu foi fazendo aqui, Senhor? Esse foi eu que lhe trouxe. Porque quando você olha para a sua capacidade natural, você se acha incapaz de estar em lugares, de fazer coisas, de falar algo. Mas é Ele em nós. Fica pronto, amados. Coisas estão acontecendo no reino espiritual. Coisas estão se movendo a teu favor. Portas estão se abrindo. Estações, temos que discernir, amados, as estações. É um novo tempo na tua vida. Um novo tempo, amados. Sabe o lugar da humilhação, dupla? Que lugar Deus vai... Lembra-te de mim quando estás no teu reino. Amém? Lembra-te de mim quando estás no teu reino. Não faça igual aquele carcereiro, aquele homem que estava preso e José interpretou o sonho e José disse, olha, quando chegar lá para o rei, fala de mim para ele. 2 anos. Não se apoie em pessoas. Considere, honre, respeito, mas a sua confiança é em Deus, é Deus que te levanta, mas. É Deus, amado. Se não for Deus, as coisas não vão para frente, não. O homem é limitado, o homem é falho, o homem esquece, mas Deus não esquece. Ele diz, me traga a memória. Vamos aqui para um tete-a-tete, como diz o pastor Palhano. Não é porque ele esqueceu, não, mas ele quer que você fique atento e você se lembre, me lembre, traga a minha memória, apresenta as minhas razões, a palavra, o conhecimento dele, amados. É uma forma de você crescer na graça. Aí Paulo diz, olha, Efésios 3, eu oro que Deus conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento de Deus. E que os olhos de vocês sejam iluminados para que vocês possam compreender o chamamento. E não só isso, mas o poder que opera dentro de vocês. O mesmo poder que Deus exerceu para ressuscitar Jesus Cristo dentre os mortos está dentro de você, amados. Não importa o que parece que já morreu, essa graça vai ressuscitar, amados. Porque nós passamos por decepções aí que não queremos mais tocar em certas coisas, ou entrar em certas coisas. Deus está nos conduzindo, mas ficamos lembrando do passado, coisa que nós passamos, decepções, amados. É um novo tempo, larga a bagagem e avança, amados. Aleluia!
E o terceiro ponto, amados, para crescermos na graça. O terceiro ponto de crescermos na graça, amados, é algo que é uma palavrinha mágica chamada humildade. Humildade, amados. Se não formos humildes, não vamos muito longe nas coisas de Deus. E humildade na Bíblia refere-se a você reconhecer a dependência de Deus em tudo. Em tudo. Tiago capítulo 4, verso 6, Tiago diz o seguinte, que Deus resiste aos soberbos. Essa palavra resistir é um sentido de declarar guerra a outrem. Quando você é soberbo, quando você diz que, Senhor, tá até aqui, daqui para cá eu vou, eu faço, eu sei. Eu resolvo. É soberba. Você está declarando guerra a Deus. A Deus, como Deus não vai te destruir, como Ele te ama, Ele não pode conceder graça a você. Porque você é soberbo. Você não, a pessoa que vai ouvir CD. Amém, amados? É soberbo. Aí Deus resiste. Porque Ele declara guerra. Mas Ele concede mais graça àquele que reconhece que tudo que tem, tudo que realiza é por causa dEle. 1 Pedro capítulo 5, o apóstolo Pedro também lhe fala que 1 Pedro 5:5. 1 Pedro 5:5. Semelhantemente vós, os mais moços, sede sujeitos aos mais velhos, e cingi-vos todos de humildade uns para com os outros, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Eu acho que eu inverti o versículo, foi assim? Tiago, eu vou ler Tiago. Tiago capítulo 4, acho que eu inverti. Tiago 4:6. Todavia, dá maior graça. Portanto, diz, Deus resiste aos soberbos, dá, porém, graça aos humildes. Então, existe um local de crescer na graça que é humildade. Quanto mais eu cresço no conhecimento de Deus, mais dependente eu fico. Porque se não existir essa dependência, você corre o risco de se tornar soberbo. Mas também nós temos que estar atentos e não julgar as pessoas pela aparência. Porque às vezes pessoas chegam numa posição que não é que elas são soberbas. É porque a posição requer uma certa conduta. Aí, às vezes olhamos para a pessoa e ali é soberbo. Não conhece, mas quem conhece é Deus o coração. Porque a questão aqui é entre Deus. Deus não é, a igreja resiste, não é Deus que resiste. É Deus que conhece o coração. Aleluia. D.L. Moody, um grande pregador, ele disse certa vez, ele disse o seguinte: Deus não despede ninguém de mão abanando, a não ser aquelas que já estão cheias de si. Pessoas que estão cheias de si. Eu me contei com uma pessoa lá em Mossoró, sentei com ela, me convidou, fui lá para jantar, me sentei com ela, ela falou mais de 1 hora. Falou, e você via que não tinha espaço para Deus, porque era só ela, o conhecimento dela, e se ela tinha o conhecimento, ela estava acima de todo mundo e de todos, quase acima de Deus. E eu, amados, eu fiquei calado, porque eu entendi, porque alguém que está cheio de si, vai sair como um abanando. Então essa noite é noite de você reconhecer que você depende dele, e você precisa dele, que existe espaço para mais de Deus. Aleluia! Hebreus capítulo, já estou encerrando, bem amados. Hebreus capítulo 4, você precisa ouvir Hebreus 4, versículo 14. Eu vou adiantar aqui a leitura, bem amados. Hebreus 4, 14. Tendo, portanto, um grande sumo sacerdote, Jesus,
Filho de Deus, que penetrou os céus, retenhamos firmemente a nossa confissão. O quarto ponto, não vou dizer passo, porque são muitos. Quarto ponto para se crescer na graça, amados, é ousadia. E a ousadia está ligada ao conhecimento. Você conhece acerca, ele diz, retenhamos a confiança, porque Cristo, ele é o nosso sumo sacerdote. Ele que intercede por nós, ele que nos representa. A arrogância, amados, ela é um tipo de ousadia deturpada. É alguém que está cheio de si, quase nada de Deus, então ele é arrogante, ele demonstra uma certa ousadia, mas é falsa. Porque a ousadia verdadeira, amados, é você entender que você é dependente de Deus. É você ver alguém enfermo e você tem ousadia, não por causa de você mesmo, mas por causa da graça em você, e dizer, receba a cura. E Dalmo me contou ali fora que ele estava pregando uma igreja e vieram umas 4 pessoas com problemas graves. E ele entendeu que não é ele, é a graça, mas todas 4 foram curadas. Foi 4, foi 5. 4 foram curadas de problemas graves. E a cura se manifestou rápido, mas porque antes teve uma revelação. A falta de perdão. O perdão bloqueava que elas recebessem. Então ele pregou a palavra, fé veio, conhecimento veio, graça já estava disponível. Então quando elas vieram à frente, liberaram o perdão, a graça alcançou porque tinha fé. Porque o mestre disse, olha, ele disse, tudo que você pediu ação, creia que já recebeu e tê-lo-eis. Mas se você tiver alguma coisa arranhando, libere perdão. Tá ligado? Graça, fé, perdão, amor, tá tudo ligado, amados. Tudo vinculado. Provérbios capítulo 28, verso 1, diz que os justos são intrépidos como leão. Atos capítulo 4 fala quando Pedro e João foram questionados pelos sacerdotes, pelos escribas, pelos mestres da lei, porque ter curado alguém, ele estava pregando, estava anunciando a Cristo, aquele que eles crucificaram. E eles perceberam, mas que aquele homem, eles não foram instruídos na lei, mas tinham conhecimento, ousadia. Eles reconheceram que eles estiveram com Jesus. Estar com Jesus, com a palavra cheia da sua graça, vai levar você a andar em ousadia e intrepidez. Ousadia é você entender, mas quem você é. Estava Paulo, aí no capítulo 4, verso 31, depois de sair da situação, eles procuraram os irmãos, e eles começaram a orar com ousadia, diz que estremeceu. Amados, ousadia vai estremecer situações. Coisas vão ser abaladas por causa do seu entendimento em Cristo, amados. A sua ousadia de abrir a boca e de atravessar os céus. Através da fé, pegar aquilo que já está disponível pela graça. E o quinto ponto para encerrar é um amor infindável. Efésios capítulo 6, 34, 24, Paulo diz que a graça seja com todos vós. 1 João 4, 10. Eu vou ler, eu vou abrir. Abra comigo, 1 João 4, 10. Queria convidar aqui o louvor, ungido, cheio de graça. 1 João, capítulo 4. Vem aqui, Lidiane. Quatro 10. Pode ficar aí um pouquinho. Nisto está o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou a nós. E enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. O último passo para se crescer em graça, passo no último ponto que eu estou falando hoje, é entender que foi Ele que te amou primeiro. Foi Ele que te amou e Ele te habilitou a você corresponder a esse amor. Você só ama a Deus por causa da fé, da graça e do amor. Então não temos motivo nenhum de nos gloriar em nós mesmos.
Porque foi Ele que deu a fé, o conhecimento, Ele derramou o seu amor em nosso coração através do Espírito. Fica de pé, igreja.